Olá, eu sou Marcos Fernando. Nós vamos para a resolução do desafio da quarta aula de Scratch, ok? Na aula passada eu ensinei vocês a resolverem a atividade, ok? Para fazer algumas animações, algumas trocas de panos de fundo, fantasias e tudo mais. Então, se você não viu a videoaula, veja, refaça a atividade, ok? Tente resolver esse desafio antes de assistir o vídeo sozinho. Qualquer coisa, peça ajuda do seu instrutor, que ele vai te dar dicas com certeza, tá bom? Então, se você não conseguir, aí sim você acompanha esse vídeo junto comigo, que eu vou te ensinar o passo a passo de como resolver esse desafio. Então, voltando aqui para a apostila, a quarta aula, né, de norte a sul, nós fizemos a aula, nós resolvemos as atividades e agora tem o desafio, né? Então, eu vou ler o desafio e a gente vai fazendo o passo a passo dele, tá bom? Então, o desafio pede: crie um pano de fundo simulando sua casa e crie outro simulando sua escola, tá bom? Escolha um ator coerente e faça ele caminhar pelo palco como se estivesse indo em direção à escola. Faça as respectivas trocas de panos de fundo e fantasias do ator. O ator deve se apresentar e dizer onde está indo e se ele gosta de aulas de robótica ou não. Então, vindo aqui para o Scratch, eu já fiz a escolha do ator, eu escolhi a Avery, ok? E eu também já fiz a escolha dos panos de fundo, eu escolhi 2. Ele pede para criar, tá? E eu fiz uma escolha, tá bom? Então, você pode criar ou escolher, tanto faz. Então, você pode vir aqui e fazer a criação de um pano de fundo para você, tá bom? Então, eu escolhi esses 2. Então, eu simulo o quarto da Avery, ok? E esse simula a escola, tá bom? Então, a programação para fazer com que ela chegue na escola, tá? Então, eu vou colocar ela nesse ponto aqui, tá? E ela vai partir daqui para a escola, tá bom? Então, eu vou programar aqui a Avery da seguinte maneira. Quando eu clicar na bandeira, ela vai sempre mostrar, ok? Então, ela vai mostrar e ela vai deslizar até esse canto aqui, ó, como se ela estivesse caminhando, tá bom? Então, eu não sei qual é a coordenada. Se vocês se lembram da aula sobre coordenadas, eu não sei a coordenada e tem o deslize aqui para mim colocar, tá bom? O que que o software faz? Você posiciona o seu ator aonde você quer que ele deslize. Então, eu quero que ela deslize até essa parte aqui, ó, até esse canto aqui, tá bom? E aí sim eu pego o deslize, o próprio software encontra a coordenada correta que deve ser posicionado, tá bom? Então, se eu clicar na bandeira, agora ela não vai acontecer nada porque eu não coloquei o vá para, então faltou um vá para. Então eu vou voltar ela aqui nesse ponto mais ou menos, e eu vou colocar um vá para aqui, tá bom? Antes do deslize, tá? Então clicando na bandeira, ela vai para esse ponto, ela vai deslizar até o canto, tá bom? Então, eu vou aumentar o tempo de se deslize, eu vou colocar em torno de 3 segundos. Então, vamos acompanhar quanto tempo ela desliza, tá bom, o tempo de deslize. E aí, aqui eu teria que fazer a mudança de plano de fundo, tá? Só que eu vou fazer a mudança de plano de fundo, sem problema nenhum, porém tem uns detalhes importantes que você deve fazer aqui. Então, ele vai mudar para o plano de fundo School One, tá? Então, caminhou, chegou no ponto, vai mudar de plano de fundo. E eu preciso que ela venha desse ponto caminhando até chegar mais ou menos nesse ponto, como se ela estivesse vindo do canto da escola, tá bom? Para simular mesmo a caminhada dela da casa até a escola, tá? Então, o que que eu faço? Fiz a mudança de plano de fundo, eu coloco ela nesse canto aqui, nessa posição, tá bom? No cantinho. E aí eu coloco um vá para. Por que um vá para e não um deslize, professor? Lembrando que o vá para você não consegue ver a movimentação dela desse ponto para esse. Se eu colocar um deslize, ela vai deslizar para cá. Eu não quero. Eu quero que ela simplesmente apareça nesse ponto, tá? E o vá para é o bloco ideal para fazer esse tipo de trabalho. Então, clicando na bandeira, eu vejo ela deslizando e eu vejo ela aparecendo nesse ponto, tá bom? Não foi feita a troca de plano de fundo para o quarto dela porque eu não programei o palco ainda. Eu vou programar já já, tá bom? Então ela foi para esse ponto e ela vai deslizar até mais ou menos esse aqui, que é o meio, tá bom? Então eu vou colocar um deslize aqui também
por 3 segundos, tá? Eu posiciono primeiro ela aqui, depois eu pego um deslize para o software conseguir encontrar a coordenada que eu quero, tá? Então, testando mais uma vez. Ela vai vir até esse ponto, ok? Então, beleza. Professor, ela está simplesmente deslizando, ela não está caminhando. Como que eu faço para fazer? Lembra das trocas de fantasias que eu ensinei? Então, você consegue nas fantasias, ó, possui ela um passo a perna esquerda na frente e outro com a perna direita. Então, eu consigo fazer essa troca de fantasias, tá bom? Então, eu posso fazer troca de fantasias com essas 4 aqui, tá bom? Não precisa simplesmente ser a primeira e a terceira, tá? Posso fazer com as 4. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Quando eu clicar na bandeira, ela vai sempre, vai para a próxima fantasia, né? E ela vai fazer um controle de tempo. Tem que ter o controle de tempo que eu já ensinei nos últimos vídeos. Então, 0.5, tá bom? Eu vou colocar até 0.3 para ficar um pouco mais rápido o caminhar dela, tá bom? Então, observando aí, ela vai para o caminhar, ela vai deslizando até esse ponto, tá bom? Mas, professor, ela chegou no ponto e não parou de caminhar. Por quê? Porque eu coloquei um sempre. Lembra que eu falei? Que tudo que tem dentro do sempre só vai parar quando eu clicar na placa vermelha. Mas, professor, como eu resolvo esse tipo de problema? Eu simplesmente tiro o que está dentro do bloco sempre, elimino ele e eu pego o repita. E aí eu consigo controlar quantas vezes ela vai fazer essa troca de fantasias, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou deixar 10 para vocês verificarem. Então ela vai caminhar até aqui e ela vai parar aqui, ó, de caminhar. Ela precisa continuar caminhando. Então eu aumento a quantidade de vezes. Eu vou colocar 20 para a gente ver se funciona. Então caminhou, vai caminhar, vamos ver, passou um pouquinho, certo? Então eu coloco 18 para a gente verificar se está certo. É necessário ter essa precisão, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência mesmo para acertar a quantidade de passos. Eu vou diminuir mais um pouco, vou colocar 16 para a gente ver, tá bom? Então, faço o controle certinho, verificar que ela deu uma deslizada com a perna parada, então a gente troca por 17 e aí a gente consegue finalizar essa parte de programação da Every, ok? Então, parou aqui. Só que a gente ainda não acabou o desafio. Lembrando que tem que fazer a troca de fantasia quando eu clico na bandeira. De fantasia não, perdão, de pano de fundo. Então, eu faço a troca de pano de fundo, cada vez que eu clico na bandeira, ela tem que ir para o quarto dela, que é o Bedroom 2, ok? Então, agora sim, vai demonstrar para mim o que eu quero. Viu como ficou fácil, certo? Então, fica bem mais bonito a sua animação com essa troca de fantasias e essa de posição. Então, dela caminhar até aqui e aparecer nessa parte, tá bom? Então, tudo vai de um pouquinho de paciência e um pouquinho de atenção nos blocos a serem utilizados. Voltando na apostila, ele pede aqui também, ó, o ator deve se apresentar e dizer onde está indo e se ele gosta das aulas de robótica ou não, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou programar ela aqui, ó. Antes dela deslizar, eu vou colocar um diga e ela vai dizer: olá, eu sou a Every, ok? Então, Every, e estou indo para a escola, ok? Eu vou aumentar o tempo de fala dela, vou colocar 4 segundos, tá bom? E aí ela vai deslizar. Quando ela chegar nesse ponto que ela deslizar, ela vai falar outra coisa. Então, ela terminou o deslize dela, lembra? Então, ela termina nesse ponto, ela já chegou na escola e eu vou colocar: como eu adoro esse lugar. Aqui possui aulas de robótica e eu gosto muito. Ok, eu vou aumentar o tempo aqui, vou colocar uns 6 segundos mais ou menos. Então, iniciando a minha animação, quando eu clico na bandeira, ela começa nesse ponto
e ela deveria caminhar até aqui, só que eu coloquei que antes dela caminhar, ela ia falar todo esse texto e foi o que ela fez. Mas, professor, desconfigurou todo o controle de tempo que eu coloquei para ela caminhar até a escola. O que, que eu faço? Qual que foi o problema? Quando eu clico na bandeira, ela começa a dar os passos. Por quê? Eu coloquei que quando eu clicar na bandeira, ela vai repetir 17 vezes a troca de fantasias. Eu não coloquei o tempo de espera aqui, ó, por conta da fala dela. Então eu tenho que colocar aqui, é de 4 minutos, 4 segundos a fala dela, eu coloco 4 segundos de espera para depois começar essa troca de fantasias, tá bom? Então, eu clico na bandeira e a gente verifica. Então, ela disse, começou a caminhar, terminou a caminhada dela no centro, e aí ela diz que gosta muito de robótica e de estar na escola, tá bom? E a gente finaliza a nossa animação. Então, perceberam a importância do controle de tempo e a importância do controle de fantasias, as coordenadas, tá bom? Então, tudo isso é muito importante, é muito preciso, é necessário muita atenção para que você consiga realizar as atividades, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula. Se você não conseguiu entender, volte esse vídeo, tente entender, tente fazer sozinho, tá bom? Assista e tenta fazer sozinho, refaça as atividades, qualquer coisa peça ajuda do seu instrutor. Espero você na nossa 5ª aula. Até mais!